Estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se e hoje nós iremos falar sobre grafologia e muito mais. Fica aí porque o programa Inspire-se está começando agora. Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se e eu gostaria de lembrar você do projeto Acreditando no Futuro do La Escola da Criança. É o seguinte, se você quer ajudar uma ou mais crianças através de uma adoção simbólica, você pode, através de R$50, estar fazendo essa adoção simbólica. Então entre em contato nesse telefone aqui e faça essa adoção, com certeza vai fazer a diferença, esse projeto que ajuda tanta gente. Mas muito bem. Hoje nós iremos falar sobre grafologia. O que é isso? Onde que é aplicado? Você sabia que essa ciência ela consegue identificar traços de personalidade? Exatamente isso. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio a psicóloga e também grafóloga, que vai falar especificamente sobre grafologia, Eliane Gutierrez. Eliane, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire-se. Obrigada, Altair, pelo convite. A gente vai falar então um pouquinho sobre a grafologia, né? Com certeza. Eu acho que despertou uma certa curiosidade. Grafologia, o que é isso? A grafologia, ela é uma ciência que estuda a escrita, a forma de escrever, né? E o que ela nos mostra? Ela nos mostra traços de personalidade, competências, ela nos mostra possíveis distúrbios e também o que nós podemos melhorar e desenvolver através da escrita. Olha só, através da escrita é possível notar vários traços de personalidade. E onde que é aplicado isso? Onde que é usado? Olha, a grafologia ela é utilizada em várias áreas. A principal é na área de recursos humanos, onde no recrutamento e seleção nós conseguimos trazer o candidato mais próximo ao perfil solicitado. Então, assim, nós temos lá o perfil de uma vaga, né? Então, o título da vaga, esse perfil. O que é importante para desenvolver esse cargo, além das competências profissionais, né? Além da experiência, escolaridade. Eu preciso que seja uma pessoa que tenha uma boa liderança, que tenha uma facilidade de relacionamento, que tenha comprometimento. Enfim, a empresa vai te dizer quais são as competências importantes para aquela função. E dentro disso, a empresa te envia os candidatos que ela selecionou. Então, faz as entrevistas, é aplicada uma redação, né? E através desta redação, a forma que a pessoa expressa no papel, nós vamos avaliar essas características e competências. Olha só, interessante. Então, eu gostaria de falar para você, se você foi num processo seletivo, de repente pediram para você escrever, não é? Ali não estava sendo só analisado só o conteúdo, né? Com certeza. De repente estava analisando toda essa questão aí grafológica, né? Sim, bem possível. Interessante. E assim, as pessoas que procuram o curso de grafologia, né? Ou saber mais dessa ciência, ela procura só pela questão do mercado profissional ou tem outra? Não. O mercado profissional, sim, a maioria das pessoas que fazem o curso comigo, elas são pessoas de RH das empresas da região, né? Mas também nós temos pessoas que procuram para autoconhecimento, quer se conhecer, quer saber um pouco do outro, porque ela vai estar te dizendo, ela não é só voltada para a seleção, treinamento, mas ela vai te dizer como essa pessoa se movimenta no mundo. Então, a gente tem uma folha de sulfite, né? A folha de sulfite, ela é como se fosse o mundo da pessoa. A forma que ela se coloca nesse mundo é através da escrita. A forma como que ela, se ela escreve de um lado, de outro, mais para cima, mais para baixo, se é uma escrita grande, uma escrita menor, se essa escrita ela é ligada ou não, se ela é letra de forma, se ela é uma letra cursiva, ou mistura letra de forma e letra cursiva. Cada item desse vai me dizer uma característica dessa pessoa. Nós temos mais de 175 características que, combinadas entre si, dá uma infinidade de, como eu diria, de possibilidades de avaliações. Então, não existe uma letra igual à outra, né? Não tem uma escrita igual à outra. Olha só que interessante.
Então, dentro da folha ali é avaliado várias características, várias questões ali que a pessoa escreve, Exatamente. né? Se é mais para cima, mais para baixo, se ela ocupa todo o espaço, se ela não ocupa todo o espaço, se ela começa tudo, o tamanho da escrita, a altura da linha, tudo. No caso, essa pessoa, então, ela ocupa todo o espaço, o que tem como dizer o que isso significa pra Então, gente? depende o todo espaço. Aham. Tem gente que ela escreve nas margens, né? Ela usa todo... Porque, às vezes, a pessoa escreve utilizando o modelo escolar mesmo, né? Eu aprendi travessão, 2 dedos, parágrafos. Eu vou usar toda a folha, mas eu sigo as regras que eu aprendi na escola. Ok? Então, é uma pessoa que ela vai seguir os modelos padrões, que ela respeita as normas e regras da sociedade, ela gosta, né, de ter esses limites. Então, se eu estou trabalhando, eu preciso saber quais são as regras da empresa. Tenho que passar o cartão, tenho que fazer uma hora de almoço, ela segue direito. Se ela vai sair um pouco disso, é mais no contexto pessoal ou familiar. No contexto social, ela segue muito bem as regras, ela se adapta e gosta. Então, quando sai um pouquinho, né, das regras, ela já se incomoda. É aquela pessoa que não gosta de que saiam as coisas fora do padrão. Agora, se é uma pessoa que ela não tem nenhuma noção de imagem, ela escreve, começa daqui, não tem parágrafo, não tem ponto, claro, vai depender de como ela está se movimentando, mas pode ser uma pessoa que é um pouco mais invasiva, que é uma pessoa que às vezes precisa de um pouco mais de freio, né? Ela, até onde começa o eu e onde vai o tu, né? Onde eu não estou invadindo o seu espaço. Na mistura de linhas, né? Por mais que a folha ela não tenha linhas, é de propósito, né? Que a gente pede para que seja uma folha de sulfite e não uma folha de caderno, é para ver se a pessoa está invadindo a linha. É como se cada letra fosse uma outra pessoa. Muito interessante de verdade, assim, em relação a perfil grafológico, né? O que seria isso? O perfil grafológico, ele substitui a análise grafológica, é um termo mais atual da grafologia. Ele nada mais é do que um resumo, né, de como é essa pessoa. Então, a partir dessa escrita, dessa redação que é feita, nós vamos colocar no papel o que eu vejo dessa pessoa. Então, eu vou falar um pouquinho como é essa personalidade, como essa pessoa se porta no meio, né? Vou colocar um pouquinho como ela é no social, socialmente, como ela se comporta, ela segue normas, ela segue regras, como ela contextualiza, né, as situações do seu dia a dia, como ela lida com esses problemas, em termos de ritmo e produtividade. É uma pessoa com um ritmo mais acelerado, é um ritmo mais pausado, trata-se de uma pessoa de mais concentração, atenção a detalhes, ou é uma pessoa de mais relacionamento, ela é mais focada ou ela é mais generalista, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo que nós vemos no perfil, na escrita dessa pessoa, né? E aí eu vou colocar isso no papel. Nós vamos falar das competências, quais são, tem muitas, né? O ser humano, ele tem muitas competências positivas e algumas de melhoria, mas quais são as principais, o que se destaca nesse perfil, que diferencia ele de uma outra pessoa? Então eu vou colocar quais são os pontos de melhoria mais importantes para essa pessoa, até mesmo para que ela possa trabalhar isso, né? Porque o ser humano, ele é perfeitamente capaz de se moldar, se adaptar e trabalhar os seus pontos de melhoria. Falar de potencial, de recursos intelectuais, são bons recursos, são adequados, é uma pessoa que ela tem uma inteligência, não vou dizer acima da média, que a gente não faz previsão, mas é uma pessoa em que ela tem habilidades diferenciadas, como habilidade numérica, uma escrita com combinações, por exemplo, onde o final de uma letra dá início de outra. Por exemplo, sabe aquele tio que a gente faz quando escreve o não? Algumas pessoas já puxam daquilo e faz uma combinação. Isso nós chamamos de combinação, que se trata de um sinal de inteligência, né? Entre outros, é um sinal de inteligência. Interessante. Então, tudo isso a gente vai colocar no papel quando eu falo de perfil grafológico. E aí ele pode ser um perfil mais extenso, né, mais detalhado, como ele pode ser um perfil sintético, porque aí vai depender da sua necessidade. Tem empresas que querem uma coisa mais detalhada, é para desenvolvimento, é para treinamento, é para trabalhar habilidades. E tem empresa em que o gestor, às vezes, é uma pessoa mais técnica, gosta de uma coisa mais objetiva. E aí nós vamos fazer um perfil mais objetivo. Então, quais são as competências? Tem? Não tem? Em termos de personalidade de risco, que tipo de risco essa pessoa pode apresentar?
Então, nós vamos avaliar agressividade, estresse, equilíbrio emocional, se é uma pessoa que consegue se manter mais equilibrada ou é aquela pessoa que qualquer coisa tira ela do sério. Então, a gente consegue olhar para isso, de acordo com a necessidade da empresa e do cliente. Olha só, então, através ali de detalhes, você consegue perceber características assim que às vezes nem a própria pessoa tem consciência. Às vezes a pessoa tem. Tem consciência. Tem consciência. Ou às vezes ela não percebe, mas na hora que você diz, ela, olha, é bem isso. É legal quando você pega um perfil e apresenta para a pessoa. Uhum. É bem interessante, porque aí a pessoa consegue se ver. Ela fala, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas é assim que funciona. Eu costumo ser dessa forma. Então, em situações de pressão, eu tenho esse determinado comportamento. Então, é aí que quando a gente fala em coaching, autoconhecimento e desenvolvimento, que você vai trabalhar com a pessoa. Então, você vai ver que em determinadas situações de pressão, ela tende a recuar, ou ela tende a agir de uma forma mais diferenciada, mais agressiva, e às vezes ela não se dá conta disso. E quando você posiciona, ela percebe. E aí, a partir do momento que se torna consciente para ela consegue trabalhar isso de uma forma mais tranquila. Né? Olha só. Muito interessante, assim, de verdade. Acredito que desperta a curiosidade em uma série de coisas, né? Porque a pessoa consegue fazer um diagnóstico do que você é através, querendo ou não, da escrita. Não é? Nós conseguimos traçar um perfil, né? Traçar mostrar um perfil. Como essa pessoa é. Porque quando a gente fala em diagnóstico, em prognóstico, a gente cai na área médica, na área de previsão, que não faz parte da grafologia. Ela é muito técnica, né? Uhum. É muito o que eu estou vendo agora. Tanto que a nossa escrita, ela muda, né? Ela muda com o passar do tempo. Se a gente for ver determinados momentos da sua vida, a sua escrita, não que muda a sua personalidade, mas tem situações que elas são circunstanciais. O momento em que você está desempregado, você tende a estar um pouco mais depressivo, você tende a estar com uma autoestima mais baixa, sua energia não é a mesma, né? Claro, cada caso é um caso, tem gente que aí acaba correndo mais atrás, enfim. Mas a gente tem que avaliar o que está acontecendo no momento com aquela pessoa. É um traço muito diferente, que não é tão positivo. O ideal é a gente, em entrevista, né? Verificar com a pessoa como ela está, às vezes se ela está passando por um problema de saúde, algum problema em casa, de relacionamento, ou no trabalho, excesso de trabalho, a gente consegue verificar na escrita. Então, tem bastante coisa que às vezes fala, peraí, isso aqui é circunstancial, ou seja, é um momento passageiro, ela está assim, não quer dizer que ela seja assim. Tem coisas que é dela, ela é assim. E tem coisas que ela está assim por determinada situação. Muito legal, muito interessante. É um assunto assim que a gente dá vontade de conversar, né, o tempo todo, né? Porque aqui Eliane, aqui acontece sempre, né, no programa Espírito, papos inspiracionais. Né? Então a gente tem o objetivo de sempre trazer papos inspiracionais que inspiram. E com certeza, esse assunto inspira, né? Esse assunto faz com que a gente desperte uma curiosidade imensa. Mas assim, o nosso tempo já está chegando ao fim. Para o pessoal que se interessou, quer saber mais, o que ele deve fazer, como que ele pode te achar? Você poderia falar para a gente? Hoje eu tenho uma página no Facebook, né? Grafologia Maringá. O site está em construção, provavelmente vai entrar aí a partir do dia 10 de outubro, que vai ser www.grafologiamaringá.com.br. Maravilha. Muito obrigado, Eliane. Agora nós iremos para o segundo bloco do programa. Confira aí, nós voltamos já.